Gente, bom dia a todos, boa tarde a todos e a todas. Que vocês tenham uma boa semana, uma boa tarde, enfim, que vocês estejam bem, é isso que eu desejo de verdade, né? Mas vamos ao que interessa. Eu trabalhei com vocês, em termos bem gerais, a Primeira República no Brasil. O que foi a Primeira República no Brasil? Foi aquele momento depois que Dom Pedro II foi embora e mudou-se a forma de governo do Brasil. Nós tínhamos uma monarquia, o Brasil primeiro obedecia a reis de Portugal, tivemos o primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II, correto? Depois de praticamente 50 anos, Dom Pedro II ele foi convidado a se retirar do Brasil, ele foi expulso do Brasil. Isso foi no dia 15 de novembro, por isso que é feriado. 15 de novembro de 1889, acabou o segundo reinado. Percebam, não apenas mudou o governador, mudou a forma de governo. De uma monarquia, nós passamos para uma república, correto? Por mais que o nome república seja o nome mais democrático, lembrem vocês que a própria palavra república quer dizer coisa pública. Mas eu já expliquei para vocês que a república no Brasil não foi efetivamente uma república popular. Foi uma república comandada pelos coronéis, uma república marcada por uma desigualdade social absoluta. Expliquei para vocês que os coronéis tinham força, inclusive na questão do voto, o voto de cabresto. Vocês lembram disso? E aí, depois disso que eu acabei a Primeira República com vocês, eu expliquei um outro aspecto para vocês. Eu expliquei para vocês pensadores de referência para a gente tentar entender o Brasil. Expliquei para vocês que durante muito tempo, tudo que se lia sobre o Brasil eram coisas que se escrevia lá de fora sobre o Brasil. Então a visão que se tinha do Brasil era uma visão que as pessoas de fora não tinham. Eram os sociólogos, eram os historiadores de outros países. Isso foi até a semana de 1922, a famosa Semana de Arte Moderna. A mesma que, eu não sei se vocês sabem, o MASP, ele foi inaugurado para comemorar essa data, para que essa data tivesse mais relevância. O que foi a Semana de Arte Moderna? Repito, foi em 1922, durante a Primeira República, portanto. A Semana de Arte Moderna, gente, foi um evento que teve origem aqui em São Paulo. E aí eu tenho que ser muito honesto com vocês. Não foi um evento da quebrada, não foi. Na verdade, foi um evento da intelectualidade, dos artistas elitizados do Brasil. Mesmo assim, a Semana de Arte Moderna tinha algo de revolucionário. Qual era a ideia que permeava os escritores, os artistas, as pessoas que faziam cultura naquele momento? Qual era o pensamento que permeava? Alguém aqui poderia me lembrar o que foi dito? Por favor, Maria. Fala alto, mulher. Queriam criar uma cultura brasileira, uma identidade brasileira, porque tudo vinha do exterior. Eles queriam ter sua própria identidade. Muito bem. Havia na produção intelectual e cultural do mundo o eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Aquele pensamento que tudo que era bom, que tudo que era inteligente, que tudo que era relevante e civilizado era europeu. É claro que nessa escala de valores, o que era produzido aqui na América Latina era vista como uma subcultura, uma cultura menor. A Semana de Arte Moderna foi uma vigorosa tentativa em que sentido? O que a Maria falou. Vamos criar expressões culturais brasileiras. Vamos criar uma maneira brasileira de ver o Brasil. Não se tratava agora de pegar o pensamento que vinha de fora pra gente. Nós temos capacidade de pensar a nossa própria existência. É o momento em que você vai ter uma produção cultural genuinamente brasileira e preocupada em expressar essa nacionalidade. Deu para entender o que eu estou falando? É claro que isso se expressou no campo da literatura, no campo do teatro, no campo das artes plásticas, da pintura, da música, mas de maneira geral. Mas o que me interessa aqui, eu, Edivan, e vocês, meus pequenos curumins. Curumins era como os indígenas chamavam os pequenos indígenas aprendizes. Não é uma expressão de ofensa, é uma expressão de carinho. O senhor entendeu o que eu falei?
Porque o senhor já falou com uma voz tipo, o que que é? Como se tivesse sido ofendido. Não, senhor, jamais ia ofender vocês. Então, como eu estava falando, o que me interessa aqui da Semana de Arte Moderna? Vai surgir também um movimento entre os profissionais das ciências humanas. Historiadores, antropólogos, sociólogos. Qual é a ideia dessa galera que eu tanto gosto? Vamos pensar o Brasil. Vamos nós escrever a história do Brasil. E aí eu trabalhei com vocês com o nome Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele escreveu um livro maravilhoso chamado, é um bloco talvez, cadê? É um bloco talvez dessa grossura aqui, ó. Nome do livro que ele escreveu em 1933, Casa Grande e Senzala. Já ouviram falar desse livro, gente? É um livro que é um clássico para você entender o Brasil. Professor, por que ele é um clássico? Porque vocês sabem qual que é o conceito de clássico, gente? O que quer dizer uma coisa clássica, gente? A gente fala tanto, tá? Carro clássico, música clássica. O que é uma coisa clássica? Quase isso. Uma coisa atemporal. Você não quer o meu salário, mano. Você não quer a minha vaga aqui nessa escola. Uma coisa clássica, meus amigos, é uma coisa efetivamente atemporal. O que é isso? Algo que não envelhece. Por exemplo, uma música. É uma música que meus avós ouviam, eu ouço e possivelmente meus netos vão ouvir. É uma coisa que não envelhece, né? Por exemplo, o professor Edivan curte a maior banda de todos os tempos, Iron Maiden. Mano, eu ouço Iron Maiden desde quando eu tinha... Nossa, eu ouvi a seminação. Mas foi isso mesmo. Eu curto Iron Maiden desde que eu tinha 12 anos de idade. 12! Eu vou fazer 50 anos de idade. E quando eu coloco um CD para tocar o Iron Maiden, o coração ainda bate alto. Pra mim, claro. Pra mim é algo clássico. Por exemplo, você pega Shakespeare. Não é clássico, gente? Tem gente que tem um Fusquinha. Tem um professor aqui, o Fernando, não sei se você já viu os moleques viram. Ele tem um Fusquinha tipo... de verde para azul. Às vezes ele coloca ali... Mano, quando ele entra com o Fusquinha, todo mundo... Porque é um carro clássico. É clássico para ninguém quer ter. Todo mundo fala que é bonito, mas é bonito os outros. Eu nunca quero ter para mim. Vocês entenderam o que é conceito de clássico? Entendeu, Rian? Casa Grande e Senzala, meus amigos, é um livro clássico por quê? Se você for estudar sociologia, história, geografia, você vai ler, se ele não inteiro, pelo menos pedaços de Casa Grande e Senzala. Porque tudo que ele escreveu está certo? Não, meus amigos, entendam. Um autor bom não é aquele autor que tudo que ele escreve está certo, mas é aquele que chama para debater para sempre. Eu tenho várias ideias, eu vou falar daqui a pouco. Tem ideias do Gilberto Freire que eu odeio. Mas o cara é uma referência de pensamento. Primeira coisa que o Gilberto Freire, meus amigos, ele vai fazer de maneira revolucionária. Eu já li isso aqui, mas faço questão de fazer de novo. Vocês sabem que antes da década de 20, prevalecia no mundo uma percepção racista. Que percepção é essa? Que a mistura racial, a miscigenação, era uma desgraça. Esse pensamento, não esqueça, o Hitler vai resgatar depois, né? O que se dizia ali no final do século XIX para o XX? Onde tem um povo miscigenado, onde tem um povo onde as raças se encontram, e não esqueçam, raças é um conceito cultural e não biológico. Não existem raças humanas diferentes. Existe raça humana, acabou o papo. Deu para entender? Quando eu falo encontro racial, é encontro cultural. Então o que se dizia? Onde havia essa miscigenação, o povo ficava biologicamente fraco. O povo ficava preguiçoso, propenso à criminalidade. Teve até um cara que morou aqui no Brasil, um francês chamado Marquês de Gobineau, que ele dizia o seguinte, que o povo brasileiro até 2025 ou 2020 acabaria.
Por quê? Ele dizia que nós somos produtos de uma miscigenação que nos levaria ao fim, à decadência. Deu para entender? Então percebam, até a década de 20, miscigenação era algo ruim. Casa Grande e Senzala vai virar isso do avesso. Por quê? O Gilberto Freire ele vai criar a seguinte concepção, que ela é muito viva no Brasil até hoje, que na verdade a mistura racial não é uma fraqueza, é a nossa força. Ele vai dizer que o mestiço, na verdade, ele não é uma anomalia, ele não é uma aberração, mas o símbolo brasileiro, o símbolo da força, da criatividade e da cultura brasileira. É daí que sai aquele papo mais ou menos assim: nossa, o brasileiro é uma junção, é o brasileiro que dança, é o brasileiro que ginga. Então percebam, essa noção de mestiçagem é colocada de ponta cabeça. O que era entendido como uma coisa ruim passa a ser entendido como o quê? Como um símbolo da nacionalidade brasileira. E essa percepção ainda hoje é muito forte no Brasil. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de falar? Onde você estava? Eu não podia estar numa atividade. Mas a diretora está de férias até onde eu sei. A outra. A outra, né? Sente-se. Então, o que que acontece? A mestiçagem, ela é vendida pelo Paulo Freire, ou construída intelectualmente como uma coisa boa, correto? Mas aí, meus amigos, tem um lado ruim do Gilberto Freire. Qual é o lado ruim do Gilberto Freire? Ele ajuda a construir sobre o Brasil um mito da democracia racial. O que quer dizer isso? Quando você lê o Casa Grande e Senzala, tá lá a escravização, tá lá a mistura racial. Só que ele vai vender a construção de que a mistura racial no Brasil se deu de maneira quase harmônica, romantizada. É como se o encontro entre indígenas, pretos e europeus foi quase um abraço fraterno, uma festa. Então percebam, ele vai colocar a nossa miscigenação como algo positivo, mas ele vai esvaziar da sua análise o quê? A crítica sobre o quão dura foi esse encontro. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? E aí, já não sei se eu comentei na última aula, gente, durante muito tempo, o Brasil foi estudado. Estudado como? Como o país que conseguiu equacionar o preconceito racial. O Brasil é o país onde não existe racismo, porque nós conseguimos na nossa história fazer com que as raças se harmonizassem. Eu pergunto para vocês, se você pegar a situação do negro brasileiro, essa romantização, ela expressa a verdade histórica? Ela expressa o que as verdadeiras condições de mulheres, de negros no Brasil? É evidente que não, mas durante muito tempo, gente, o Brasil ficou conhecido como uma espécie de paraíso racial. Vinham pessoas de fora estudar o Brasil. Como é que o Brasil conseguiu acabar com o racismo? Como é que no Brasil as raças, elas se dão tão bem? Por que esses estudos, gente? Vamos comparar com o exemplo mais próximo da gente, dos Estados Unidos da América. Vocês sabem que os Estados Unidos, a escravização preta também foi uma realidade, não foi? Só que lá o racismo ele vai se expressar de uma maneira mais física, mais geográfica que o nosso. Por exemplo, nos Estados Unidos vai ter uma coisa que não nasceu no Brasil: bairro preto. Quem aqui já assistiu Quem Odeia o Chris sabe o que eu estou falando? Nos Estados Unidos, a separação racial você vê no desenho das cidades. Você tem cidades pretas, bairros pretos. No Brasil isso não se deu. No Brasil, numa mesma favela, barraco a barraco, você tem o preto e o branco vivendo ali no mesmo barraco. Correto? Nos Estados Unidos, você teve até a década de 60, uma segregação em termos de leis. Lembrando a apartheid da África do Sul. O que é isso? Escolas para brancos, escolas para pretos. Praias para brancos, praias para pretos. Banheiros para branco. Então é claro que um país desse, que olha para o Brasil, pensa, pô, lá não tem racismo.
Vejam que lá não tem essas coisas. Mas isso é verdade? Na verdade, o racismo aqui, ele se manifesta de outras maneiras, tão brutais quanto, tão ruins quanto, só que num modelo diferente. Deu para entender o que eu estou falando? Eu trouxe aqui para vocês um pedacinho do que o Gilberto Freire ele escreveu. É um pedacinho do Casagrande Senzala. Tudo bem, gente? Fiz questão de copiar lá e trazer para vocês. Diz assim: todo brasileiro, mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro, na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam os nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto, de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera da vida. Trazemos quase todos a marca da influência negra, da escrava ou da sinhanana, que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, da negra velha que nos contou as primeiras histórias do bicho e do mal assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho do pé e a coceira tão boa, do moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo. Percebam que sempre que ele fala da relação do preto e do branco, há uma espécie de cumplicidade, um amor, uma coisa bonita. Isso não é verdade. Deu para entender? Então percebam, o Gilberto Freire ele vai ajudar a criar esse mito. Qual o mito? O mito da superioridade racial. Deu? O mito da democracia racial. Vocês entenderam, senhores? Até aqui? Dúvidas? Dúvidas? Se cair sobre Gilberto Freire no Saeb, vocês vão saber. No Provão, vocês vão saber, não vão, gente? É um homem que... Qual é o lado positivo do Gilberto Freire? Professor, ele apresenta a miscigenação como algo positivo. Então, nesse sentido, ele foi revolucionário. Mas ele vai reforçar uma narrativa racista, quando ele procura esvaziar o próprio racismo. Deu para entender? Eu vou escrever agora sobre algumas outras coisas e vou continuar depois a aula, tá bom, gente? Hoje eu quero acabar esse assunto. Senhores, um segundo nome que eu abordei com vocês, ele era um pouco mais jovem que o Gilberto Freire. Gilberto Freire é da década de 30. O Florestan Fernandes ele vai produzir com mais força na década de 50. Então ele é um pouco mais velho, correto? Florestan Fernandes, é estranho isso. Eu comecei a fazer a faculdade, quando eu fiz a faculdade, a primeira que eu fiz em 96 a minha faculdade. Eu comecei na faculdade. Ele me parece que morreu 1 ou 2 anos antes. Então, quando eu entrei na faculdade, os professores falavam com pesado Florestan Fernandes, um grande intelectual que tinha acabado de morrer e tal, e eu só ouvia falar, depois que eu fui realmente saber da dimensão do cara, né? Gente, o Florestan Fernandes, ele foi um dos maiores sociólogos que esse Brasil já teve, um dos maiores. Ele tinha uma influência, eu vou falar uma palavra que talvez vocês não entendam, ele tinha uma influência marxista, ele era meio que influenciado pelas ideias de Karl Marx. E o Florestan Fernandes ele escreveu muito sobre o Brasil, tentando entender o Brasil. Ele é uma referência tão importante como Gilberto Freire, só que existe uma diferença fundamental entre os dois, uma discordância na verdade. Enquanto Gilberto Freire ele vai vender a ideia da democracia racial, em outras palavras, a ideia de que a escravização foi light, o racismo no Brasil ele não é tão forte assim, o Florestan Fernandes ele vem com uma ideia muito clara. Que ideia é essa? Analisando a sociedade brasileira numa perspectiva de luta de classes, pobre contra rico, ele vai situar a figura do pobre e do negro. Quem é o negro no Brasil, segundo Florestan Fernandes? É o extrato mais ferrado da sociedade brasileira. É aquele que na luta entre rico e pobre, ele vai ficar numa posição muito complicada. Em outras palavras, o que o Florestan Fernandes ele vai afirmar? Que o negro no Brasil, ele sempre foi vítima de um terrível racismo. Desde a escravização, passando pela abolição e, sobretudo, analisando a situação do negro depois que a escravização acabou. Ele vai dizer... Mesmo com a escravização tendo terminado no Brasil, quais foram as possibilidades de cidadania para o preto? Teve educação? Moradia?
acesso ao mercado de trabalho como qualquer outra pessoa, não esqueçam vocês. O Brasil, na Primeira República, preferiu trazer imigrantes europeus para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Então, na análise do Florestan Fernandes, ele vai meio que destruir, bonito, o mito da democracia racial. Deu para entender? E ele vai dizer uma coisa que é uma frase que eu acho muito interessante. Ele vai dizer mais ou menos assim: para o preto no Brasil, ele conseguir sobreviver, ele tem que se despir da sua pele preta e tentar uma pele branca. Alguém consegue explicar essa frase para mim? Começar a ter características. Fala bem alto. Começar a buscar características de pessoas brancas, usando cabelo, tentando mudar estilo de roupa. Exatamente. É você tentar se adequar aos parâmetros culturais de pessoas brancas. Então, eu tenho que falar como uma pessoa branca, eu tenho que me vestir como uma pessoa branca, eu tenho que acessar espaços que normalmente você tem pessoas brancas. E aí, é uma coisa que, assim, para vocês que são mulheres, é uma coisa muito forte, porque faz parte muito da identidade de vocês. E é a coisa mais fácil de explicar e exemplificar, é a questão do cabelo. Eu acho que o cabelo é a coisa mais evidente dessa tentativa de você tentar se embranquecer. Vocês são de uma geração, as meninas dessa sala, privilegiada de certa maneira. Por quê? Porque vocês pegaram uma fase em que essa discussão da estética, vamos valorizar aquilo que é preto, estava muito em evidência. Então, para vocês assumir o cabelo de vocês ao natural, é uma coisa que, por exemplo, a mãe de vocês não pode fazer. Eu tenho uma irmã, eu tenho 50, não tenho? Eu tenho uma irmã que ela está fazendo 42 anos, ela tem 42 anos. Eu cansei de ver minha mãe esticando, passando ferro, comprando aqueles produtos super pesados, sabe? E aquela coisa assim, arruma seu cabelo. Arruma seu cabelo. Quer dizer, o cabelo arrumado, ele não é o cabelo afro, não é o cabelo crespo. Para ser um cabelo arrumado, você tem que ter um cabelo liso. Então isso para uma mulher negra era uma coisa muito dolorida. Porque isso tem a ver com o quê? Com a sua ancestralidade, com a sua identidade. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Então, quando o Florestan Fernandes falava assim, olha, uma pessoa preta tem que se despir da sua pele e colocar uma pele branca, é nesse sentido que ele expressa essa ideia. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Está claro? Agora sim, eu vou passar para outras partes aqui da matéria, tá bom? Percebam então que não... Eu tô de cima, gente. Percebam então que esse quadro do Debré, gente, ele não retrata apenas uma hierarquia em termos raciais, mas uma hierarquia em termos de questão de gênero. Deu para entender? Por que eu apresentei essa foto, essa ilustração do Debré para vocês do nosso material digital? Para vocês entenderem esse conceito aqui, patriarcalismo. Professor, o que é isso? Se você pegar toda a história brasileira, desde a colonização, você vai perceber uma coisa: o poder político no Brasil sempre esteve na mão de um tipo de gente. Qual tipo de gente, senhores? Homens ou mulheres? O poder no Brasil sempre esteve na mão de homens. Patriarcalismo, meus amigos, é o nome de uma organização social em que a figura de poder, ela está baseada no quê? Sempre na figura masculina. Quando você pega, por exemplo, quando a colonização fica forte, os engenhos de cana-de-açúcar, quem são as pessoas que são as referências de poder? O senhor de escravizado. O senhor. Aquele cara que era o dono da fazenda, era o dono do escravizado, era dono de tudo. Detalhe, ele era dono das pessoas que viviam na sua fazenda. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas eram esses senhores que determinavam com quem as filhas e os filhos iriam casar. Era assim. Casamento não era uma questão de amor
de paixão. Casamento era negócio de família. E quem estava à frente desse negócio é a figura do homem. Deu para entender o que eu estou falando? E o homem, nessa sociedade, ele tinha uma honra a ser protegida. Por exemplo, se a mulher do cara fosse surpreendida numa situação de adultério, o que aconteceria? Esse homem, ele tinha o direito de lavar a sua honra, até para dar uma satisfação para a sociedade. Gente, quando eu falo lavar a honra, o que eu estou falando? Ele tinha o direito de passar a régua, de matar a mulher. Deu para entender o que eu estou falando? Por quê? Porque nessa sociedade tudo pertencia ao homem, inclusive as mulheres dessa sociedade. E aí eu tenho que convidar vocês para um raciocínio que ele é muito difícil de fazer. Se a vida era difícil para a mulher branca, porque não era fácil a vida de uma mulher mesmo branca, mesmo esposa desse senhor, a opressão era muito grande. E imaginem vocês o que era a vida de uma mulher escravizada preta. O escravizado era uma propriedade, não é isso? Então, vocês conseguem imaginar o tipo de opressão que pesava sobre essa mulher? As duas opressões. A opressão pela condição social escravizada, a condição também por ser mulher. Deu para entender? E aí, gente, a gente tem que falar o que tem que ser dito mesmo. Questão da violência sexual, gente, do estupro. Aquele corpo pertencia ao seu senhor, que devia servir ao seu senhor de todas as maneiras possíveis. Deu para entender o que eu estou falando? Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia que o Brasil, ele é filho do estupro. E sobre o que ela falava? Da relação dos portugueses com as indígenas e a relação dos senhores escravizados com as escravizadas. Então, e aí a gente bate de frente com quem? Com Gilberto Freire. O Gilberto Freire parece que ele foi incapaz de perceber essas relações de extrema violência. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então você vai ter o quê? O patriarcalismo, que é isso. Vindo para a república, temos a figura do coronel, não temos? Mudou muita coisa? Mudou muita coisa, gente? Ainda é aquela figura do homem que manda em tudo. E aí eu pergunto para vocês e provocando vocês. Como é que está essa situação da mulher hoje no Brasil? Melhorou? Gente, calma aí, muita calma nessa análise. Melhorou? Quando eu estou numa sala de aula, que a metade da sala é composta por mulheres, eu já vejo uma diferença gritante. Isso não existia no passado. Quando eu penso que hoje a maioria dos universitários do Brasil são universitárias, não sei se vocês sabem disso, nas faculdades do Brasil a maioria dos estudantes são mulheres, não são homens. Eu vejo avanços. Mas esses avanços, eles construíram uma democracia em termos de gênero? Basta você ver os números do Brasil. A cada 15 minutos uma mulher cai na porrada. Basta você ver os números de feminicídio no Brasil. Basta você ver o número de estupros no Brasil. Ainda são casos extremamente gritantes no Brasil, né? Basta você perceber que ainda prevalece, infelizmente, e isso eu já ouvi da boca de gente jovem, mais jovem que eu. Se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Oh. Qual é a ideia que está posta aí? A ideia de propriedade. É a ideia de propriedade. E aqui eu digo para vocês, uma criança que cresce com essa ideia de que ele é dono de uma outra pessoa, nunca duvidem da ameaça. Nunca duvidem. Nunca duvide quando o cara fala assim, você não é minha, você não vai ser de ninguém. Não cai naquela de achar assim, ah, mas ele fala da boca para fora. Ah, mas não é isso não. Não paga para ver. Não paga para ver, porque muitas estão no São Luís para disso. Tá? Então, aí eu tenho que explanar um pouquinho mais com vocês, gente. Uma relação é a soma de duas pessoas, lado a lado, um contribuindo com o outro. Não é um cerceando o outro, não é um sendo dono do outro. Uma relação que você parte do pressuposto que você é dono de uma pessoa é uma relação doentia. Você não se iludam em relação a isso. Se alguém diz, você é minha, mano, sai fora que é armadilha.
sai fora que o bicho vai pegar pro seu lado. Deu para entender? Algumas pessoas dizem, minha mãe falava isso no passado, nossa, no passado os casamentos duravam 30, 40, 50 anos. Hoje não. Hoje a mulher casa, passa um mês, 2 meses, ela já quer separar. Tá errado. Errado tá minha mãe, sabe por quê? Porque sabe por que os casamentos duravam tanto antes? Porque uma mulher que saía de casa do pai e da mãe para se casar, se voltasse para casa era uma vergonha. Era uma vergonha para os vizinhos, para a família. Então, às vezes, a mulher aguentava tapa na cara dentro de casa, o marido traía de todas as maneiras possíveis, mas ela segurava aquela relação. Por quê? Porque para a família seria uma vergonha uma mulher voltar separada para casa. Então, há uma romantização hoje. Antes vocês ficavam muito tempo casada. Sabe por que vocês ficam pouco tempo casada? Ô, Camille, vem até aqui. O mínimo que eu espero de você, professor, eu posso sair? Isso aqui não é a sua casa. Pode sair. E aí, gente, há hoje uma romantização muito grande. Por que vocês se separam mais hoje? Vocês trabalham mais, ganham seu próprio dinheiro, estudam mais. Em outras palavras, não tem por que ficar dependendo de macho. Vocês estudam pra isso, gente, não é pra ficar dependendo de macho pra sempre, não. E nós que somos os homens, filho, mulher tem que ajudar a gente em casa, ajudar o caramba, mulher tem que contribuir de igual para igual com a gente, filho. Aquele papo do homem, eu trabalho, eu sou o provedor. Para com isso, velho. 2 trabalhando é muito melhor do que só um trabalhando, filho. Coisa da sua cabeça. 1000 vezes os 2 trabalhando. Mulher minha não trabalha. Mulher minha não sai de casa. Mano, atraso de vida. O cara vem com esse papo, pula fora que é armadilha. Deu para entender? Alguma dúvida, senhor Ian? Há controvérsias? Vamos trabalhar outro tema aqui. Foi mal, gente. Foi mal. Outro tema aqui, meus amigos. Patrimonialismo. Mano, esse eu quero discutir com vocês ao extremo. O que é o patrimonialismo? Ele deriva de um conceito. Patrimônio do pai. O que é patrimônio, meu parceiro? Ô, mano, não, fala a verdade. O que é patrimônio? Você tem algum patrimônio nessa vida? Alguém pode me dizer o que é um patrimônio? Eu não sei se algo que é seu. Algo que pertence a uma pessoa. É um bem que essa pessoa ela acumula durante a vida. O nome disso é patrimônio, correto? A palavra patrimonialismo quer dizer o quê? Patrimônio do... Percebam que tem mais uma vez com a ideia de que o homem é o dono. Vocês estão entendendo isso? Mas o que é o patrimonialismo? É o seguinte, meus amigos. É um tipo de relação social em que não há uma distinção, uma diferença no que é público e no que é privado. Vocês entendem o que eu estou falando? A noção de público e privado, elas meio que se embolam. E isso, meus amigos, tem muito a ver com uma confusão que gera profunda injustiça social. Mas primeiro vamos colocar as coisas no campo certo. Quem foi que criou o conceito de patrimonialismo? Foi um dos pais da sociologia. Uma das matérias mais importantes que existem. Por quê? A sociologia... Não, posso falar? Eu quero falar. Durante muito tempo, Idade Média, o que se acreditou-se? Sociedade era dividida em clero, igreja, nobre e servo. Vocês lembram disso? O que se acreditava na Idade Média? Que a posição social de cada um não era determinada pela sociedade, mas pela vontade. Então, se você era um pobre lascado, é porque Deus assim tinha determinado. O que se acreditava? Que a posição social de uma pessoa dependia do quê? Dos desígnios de Deus. Então, a sociedade terrena era uma espécie de reflexo da sociedade celeste. Deu para entender?
Então não havia não havia espaço para quê? Para contestação. Porque se é a vontade de Deus e assim acabou, correto? Não existe espaço para revolta, para democracia, correto? Século XIX nasce a sociologia. O que a sociologia vai dizer? Que a sociedade humana não tem nada a ver com vontade de Deus. A sociedade humana é produto das relações entre as pessoas. E que, portanto, pode ser estudada. Nasce a sociologia. Então percebam, hoje o que nós entendemos? Que a sociedade ela pode ser estudada, até para ser transformada. Deu para entender? E aí, eu ouço um cara de segundo ano me dizendo que sociologia é uma bobagem. Falaram aí. Vocês entendem o que eu estou falando? Alguma dúvida? A sociologia tem 3 nomes, que são as pedras fundamentais. Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. São os 3 grandes pilares do que veio a ser chamado depois de sociologia. Tem outros, mas esses são as bases, correto? Foi o Max Weber que criou a expressão patrimonialismo. E ele define patrimonialismo. Patrimonialismo é a confusão entre o público e o privado. Deu para entender isso? Por que a gente está falando sobre isso agora? Porque o patrimonialismo ele está no DNA do Brasil. Se você for pensar a colonização portuguesa... Posso falar agora com vocês? A colonização portuguesa. Os portugueses chegaram aqui e falaram, o bagulho é nosso, não é? Isso aqui pertence ao rei de Portugal, correto? Só que o que acontece? Se você pegar o tamanho do Brasil e o tamanho de Portugal, Portugal é um ovo. Meus amigos, o estado do Maranhão é maior que Portugal inteiro. Os caras dominaram um território imenso. E aí qual que era o problema? Os caras queriam dominar, só que o governo português não tinha o quê? Não tinha recursos. Não tinha soldados suficientes. Não tinha dinheiro suficiente. O que os portugueses foram obrigados a fazer para dominar essa região? Entregaram a particulares. Pegaram burgueses, nobres, homens cheios de dinheiro e falaram, ó, cortaram o nosso território nas famosas capitanias hereditárias. E falaram assim, ó, cada um vai cuidar de um pedaço. Então percebam o que eu vou dizer. A colonização do Brasil não foi feita pelo Estado português. Ela foi feita por particulares portugueses. E isso, meus amigos, determinou um padrão no Brasil. O padrão que diz o seguinte: a gestão do público no Brasil sempre foi feita por particulares. O cara que manda na fazenda é o político que manda na sociedade. Então eu posso dizer que nesse sentido, a sociedade vira um puxadinho da casa dele. Então assim, por exemplo, hoje em dia você quer a justiça, não quer? Você vai numa instituição chamada tribo. Naquele tempo não, você vai procurar uma pessoa particular, aquele cara era a justiça. Então percebam, as relações de poder no Brasil sempre foram exercidas por quem? Por particulares. E isso vai criar no Brasil essa confusão entre o público e o privado. Isso abre espaço para quê, meus amigos? Eu vou usar o recurso público para satisfazer a minha necessidade pessoal. É a corrupção. É a corrupção. Vocês querem um exemplo típico disso? O cara pega uma ambulância que é de um hospital público, a ambulância é nossa, não é? Ele vai usar aquela ambulância para fazer um córrego pessoal para ele. Ele vai pegar um dinheiro que é o dinheiro das escolas públicas e vai colocar no bolso pessoal dele. Ele vai pegar aquele carro que é oficial para fazer um rolê com a família dele. É a corrupção pura. Por quê? Porque no Brasil não há uma distinção. O que é público é de todo mundo, não é meu. Não, já que eu sou um vereador, já que eu sou um presidente, eu vou usar o que é público para o meu benefício próprio. É o patrimonialismo. Não há um... Gente, vamos falar a verdade?
Em outros países do mundo, essa noção entre o que é público e privado é totalmente separado. No Japão, se você fizer o que eu acabei de falar, você pegar algo que é público e você for pego usando para o seu benefício privado, sabe o que os policiais costumam fazer? É uma vergonha tão grande que os caras fazem o quê? Eles se matam porque é uma vergonha para a pessoa ser pega violando aquilo que é público para trazer para o próprio bolso. No Brasil isso é quase uma coisa natural. Vocês querem um exemplo? Eu vou falar uma coisa que vai ser um tapa na cara aqui de todo mundo. Na sua principalmente. Eu quero 2 exemplos. Nós não somos um povo honesto chefiado por pessoas corruptas. Isso é ilusão. Porque do jeito que a gente fala, parece que o povo brasileiro é um povo muito honesto e só quem manda no Brasil é corrupto. É isso? Nós também somos um povo corrupto até as entranhas. Vocês querem exemplos? 2. Você vai pegar o busão no terminal no terminal Ângela, que vocês passam ali perto, 5h30 da manhã. Aí tá aquela fila do inferno, não tá? Aí tá aquela tua vizinha lá na frente, você nem olha na cara da mulher. E aí, vizinha? Tudo bom, vizinha? Ô, tudo bom? Abre a porta. Bum. Entra junto. É a corrupção. Nós fazemos isso. Vocês querem um outro exemplo? Seu pai tá doente em casa, sua mãe tá doente. Você vai tentar marcar consulta no hospital, ó, volta daqui a 3 meses que vai ter consulta, mas você precisa para agora. Mas você conhece uma mulher que faz parte lá da UBS. O que você vai fazer? Vai ligar para ela. Ô, tem como fazer um encaixe aí? Tem como encaixar o meu pai aí na frente? É a corrupção. Vocês querem outro exemplo? Você vem no balcão da escola aqui. Ô, quero entrar aqui no curso do 2º ano. Ó, não tem vaga. Mas alguém que se conhece tem um telefone da diretora, é amigo da diretora. Ah, filho, você liga, ó, tem como uma vaguinha aqui no meu filho e tal, encaixa. A gente reproduz situações de corrupção cotidianamente. E quando eu falo a gente, eu não estou me colocando acima disso. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Na verdade, a luta contra a corrupção é uma luta que não é só para os políticos. É o nosso próprio jeito de viver. A gente precisa mudar o nosso jeito de viver. Nós nem sempre nós somos honestos. Quero fazer uma pergunta. Deixa eu ver quem vai responder isso pra mim. Você, minha linda. Você rouba? Você mata? Você é corrupta? Não. Mas não é a pergunta ainda. Mas você não é nada disso porque existem leis que te obrigam a não ser. Porque você sabe que se você roubar, você matar, você vai ser preso. Você sabe disso, né? Se não houvesse nenhuma lei que te proibisse, nenhuma pena, você seria a pessoa que você é? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Nós somos bons porque nós somos mesmo ou porque o braço da lei está apontando? Se você mijar fora do pinico, você está lascado. Quem é você de verdade? E aí eu vou colocar o dedo um pouquinho mais na ferida. A religião. Nós somos bons religiosamente falando, porque existe a ameaça de um inferno queimando, esperando quem é ruim, ou nós somos bons porque nós somos de verdade? Porque os outros vão julgar. Então até que ponto essa nossa bondade é bondade de verdade? Porque se eu sou bom, porque eu estou com medo da punição, eu não sou bom de verdade. Concordam comigo? Sim. Se eu sou bom porque existe um inferno me ameaçando, existe uma punição de uma cadeia, então por isso que eu ando na linha, então na verdade eu não sou bom de verdade. Eu sou bom porque eu tenho medo. Se acabassem as religiões e se acabassem as leis, seríamos bons como deveríamos ser? Eu quero, e assim eu digo por mim, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que eu faço coisas boas, não porque eu estou com medo de uma punição. Eu não roubo porque eu fui ensinado que roubar é ruim. Eu não saio batendo nas pessoas na rua porque eu sei que violência gera mais violência. Simples assim. Cada um com seus cada um, né?
Cada um com seu travesseiro e sua consciência, não é isso? Dizem que o nosso maior confidente é o nosso travesseiro. É ele que sabe quem nós somos de verdade. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Posso continuar a matéria? Viajei demais. Falando de patrimonialismo no Brasil, eu vou falar um terceiro nome que é uma referência de pensamento. Já foi Gilberto Freire, já foi Florestan Fernandes, correto? Um homem que vai destrinchar no Brasil a ideia de patrimonialismo, o nome dele é Sérgio Buarque de Holanda. Talvez um dos maiores historiadores que esse mundo já teve. E esse cara é pai de alguém famoso também. Ele é o pai do Chico Buarque. O Chico Buarque cantou, é o pai do Chico Buarque. Pouca gente sabe disso, mas o pai do Chico Buarque, que é um gênio, ele foi, é uma família de, vamos falar a verdade? Uma família classe média, que sempre teve acesso às melhores faculdades. Então, assim, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um dos maiores historiadores que o Brasil já teve. E ele vai trazer um conceito que eu estudei a exaustão na faculdade. O homem cordial. Tem uma aula, não tenho? Gente, o homem cordial. Quando eu uso a palavra assim, você é cordial, o que eu quero dizer de você? Que você pode falar. A palavra cordial no dicionário comum quer dizer alguém cordial é alguém educado, alguém civilizado, alguém polido, não é isso? O conceito de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é um outro significado. E é o significado que é algo muito presente na cultura do brasileiro. O que é o homem cordial segundo Sérgio Buarque de Holanda? Ele vai dizer que como no Brasil não existe uma distinção entre público e privado, o homem cordial no Brasil é aquele homem que sempre vai dar um jeitinho em migrar de um mundo para o outro. É o homem do jeitinho brasileiro, é aquele homem que vai saber usar o público como se fosse o privado. Ele vai dizer que para isso, olha que coisa interessante. Peraí. Gente, eu tô gravando. O que ele vai dizer? Que na democracia, a democracia exige uma certa impessoalidade e racionalidade. O que é isso? Eu não sou um cidadão, você não é uma cidadã, então nós vamos nos tratar de maneira civilizada e racional. O que isso quer dizer, meus amigos? Que se eu for procurar a justiça vai me tratar de maneira racional, sem jeitinho brasileiro. O que é o homem cordial? É o homem que ele vai procurar o público como se fosse algo privado. Ele vai, é um homem muito emotivo, passional. Então, por exemplo, o político dele, o que é o político? Ele é um cara que me serve? O político para ele vai chamar pelo diminutivo. É o senhorzinho, é a senhorinha. Eu pego o político e tento estabelecer com ele o quê? Uma relação pessoa, como se eu tivesse intimidade com essas pessoas. Então eu sempre vou tratar as pessoas no diminutivo. Não é o chefe, é o chefinho. Não é o senhor, é o senhorzinho. Não é a senhora, é a sinhazinha. Então eu tento o quê? Ter uma relação de emoção com essas pessoas para tirar proveito próprio. Deu para entender? Você entendeu, filho? Você entendeu, filho? Então, você vai no hospital, você trata com a moça da recepção como se ela fosse uma cunhada sua, porque você quer vantagens em relação a ela. Você vota no candidato a ser vereador, você fala assim, olha, eu voto em você, mas o meu filho está desempregado. O que você está querendo? Olha, eu vou votar em você, mas a minha mãe está esperando consulta no médico. Você está querendo sempre um favorzinho. Deu para entender? E isso vem desde o Brasil colonial. Sabe por quê? Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, entendam isso, não havia nobreza de nascimento no Brasil. Dom Pedro, ele vendia os títulos de nobreza. Você vai ser um duque, você vai ser um marquês, você comprava isso do governo. E Dom Pedro tinha uma cerimônia chamada beijamão. Sabe o que é beijamão?
ele abria o palácio lá no Rio de Janeiro uma vez por mês. Ele ficava no trono. As pessoas faziam uma fila para fazer o quê? Beijar a mão e pedir o quê? Favores. Olha a relação entre o público e o privado. Eu vou te fazer favor se você beijar a minha mão, não porque você é um cidadão. A democracia de verdade exige o quê? Uma impessoalidade. Todo mundo aqui é igual perante a justiça. Não tem eu gostar de você ou não gostar de você. Vocês são iguais. O homem cordial não, é o homem que quer favores do poder. Deu para entender? Isso faz parte do Brasil até hoje? Faz parte, gente? Infelizmente faz. O homem cordial até hoje ele faz parte do Brasil. É o homem corrupto que quer tirar favores da política. Ele trata a política de maneira emocional. É isso. Tudo bem, senhores? Com isso eu acabei essa matéria. Eu fico muito grato a todos vocês. Obrigado, gente. Ai, gente.